Ah, melhor parar um pouquinho aqui para gravar um pouco melhor, né? E aí, geral, vocês estão bem? Motora de app Pecador na área. Falando nesses últimos dias sobre infantilidade, sobre criancice, sobre atitudes não tão maduras, sobre crianças, sobre pais de crianças, sobre pessoas que, digamos assim, carregam as nossas crianças. Quem aqui do canal tem criança? Qual que é a sua rotina? Se você confia em levar o seu pequeno mancebo ou pequena manceba em carros de terceiros, no caso, como se fosse o meu, como motorista de aplicativo, ou como no vídeo anterior, que eu comentei sobre os tios da van, que são malucos. Olha, é claro que... Deixa eu arrumar um pouquinho aqui melhor. Eu tenho um encosto aqui, que na Igreja Universal nem ia poder encosto, né? Bem, é claro que eu acabo generalizando algumas vezes quando eu falo de determinado grupo de pessoas, como eu falo dos passageiros, como eu falo de outros motoristas, do trânsito de um modo geral. Sim, eu generalizo um pouco, não dá pra dizer que não, e eu não vou ficar pagando de politicamente correto, eu fico mexendo muito, até eu conseguir um outro tripézinho, um outro suporte aqui, vai ter que ser assim, vocês não vão morrer por isso não, né? E eu generalizei bastante, falei bastante sobre os tios das vans, e é bem verdade, porque, cara, jogam a van pra cima, aceleram, saem do nada, param no meio da rua, fecham algumas vias, e aí você fica naquela, pô, tá levando uma criança, eu não posso ser tão áspero, como eu comentei no último vídeo, porque se eu tô reclamando que ele tá colocando as pobres crianças em risco, se eu assim o fizer e ele for de fato um cara irresponsável que não tá nem aí, e quiser arrumar briga, as crianças vão ficar vulneráveis, é mais fácil denunciar um cara desse mesmo, tira foto, vídeo, caramba 4, enfim. Mas tem uma outra situação que me deixa, cara, aqui eu não posso culpar de maneira nenhuma os motoristas de veículos que geralmente são ônibus ou micro-ônibus, que a gente pode chamar de van escolar, mas geralmente as prefeituras disponibilizam para os seus cidadãos, né? Falei cidadãos porque eu lembro de uma vez uma disputa bem espúria e bem ridícula política que falaram cidadãos. Enfim, existem alguns bairros, geralmente os periféricos, que, bem, não foi planejado ter aquele tanto de casa, não foi planejado ter aquelas vias, aquele aglomerado e conglomerado de pessoas, não foi planejado que fosse do jeito que o é. Logo, a gente vê que aqui no caso hoje eu vou falar sobre os micro-ônibus, não vou nem falar sobre ônibus escolares porque tem pouco, pelo menos por onde eu passo são os micro-ônibus ou mini-ônibus, sei lá como é que se fala, em regiões onde as ruas, cara, eu vou chutar aqui, eu não tenho a mínima ideia de quanto que deve ser a largura de uma rua, de uma avenida. Eu tô numa aqui agora que se eu for chutar, sei lá, talvez tenha uns 20, 30 metros juntando as duas vias, mão e contramão no caso, de acordo com a minha perspectiva aqui. Existem algumas vias, cara, que se tiver, sei lá, 10 metros é muito, 15 metros, e aí eu tenho um carro parado de um lado, carro parado do outro. Agora tenta imaginar um micro-ônibus transitando numa via dessa. Bem, acho que vocês já sacaram qual é a minha putice com essa situação. Quando eu falo que eu não tenho muita esperança, de um modo geral, sobre a sociedade evoluir, ter um pouco de melhora, principalmente se falando de Brasil, porque como já diria a Madre Interessa em Calcutá, o Brasil é um país de... vocês estão aprendendo, vocês são gente fina. Vamos lá, não há planejamento, não houve planejamento, não haverá planejamento no que diz respeito a você lidar com os problemas mais básicos que na verdade se tornaram problemas porque o básico não foi feito. Cara, você tá nessas regiões onde as vias são quase que vielas, e aí você tem os micro-ônibus passando, levando ou buscando as crianças para as escolas. Ah, mas você não acha bacana, motora, que o poder público disponibilize isso para as crianças? Ótimo, não é esse o X da questão. O X da questão é, como que eu me sinto, se sinto, como eu brinco,
a vontade de criticar o motora da van, do ônibus, do micro-ônibus, passando nessa viela, se ele só tá ali fazendo dele. E aí é onde eu reforço que eu não tenho assim muita esperança de que vai melhorar nem nada. É muita gente. Eu costumo dizer que o trânsito em regiões como a onde eu estou só vai resolver quando os carros pararem de ir para a rua, quando tiver menos carro na rua. O problema da habitação só vai melhorar, cara, não tem o que fazer. Porque, vamos lá, não tem como você pegar um brasileiro médio que custou para conseguir o seu carro, custou para conseguir o seu bem, e aí você fala para ele, não, deixa em casa porque você está poluindo mais o planeta e está superlotando as vias públicas. Não vai acontecer. E aí você fala para uma mãe que não tem condição de levar ou buscar a sua cria na escola, que ela, além de estar deixando, eu tenho uma neura com gerundismo, e às vezes eu cometo, eu fico enfim. Ela vai falar, não, que se dane o trânsito, eu quero que a minha criança chegue aqui em segurança. Talvez ela não tenha noção de que segurança, a cria dela não tá muito assim, segura. Não tá muito embasado, porque o poder público faz o que eles acham que tem que fazer, muito porcamente, mas aqui a minha crítica, porque, bem, eu não tenho BO e problema algum em rodar em periferia. Na verdade, tem algumas cidades e alguns bairros de algumas cidades que muitos motoristas não vão, muitos passageiros entram no carro, nossa, que bom que você aceitou, motora, porque eu tô aqui há tantos minutos, tantas horas, tantos dias, tantos anos, e só você que aceitou. Enquanto geral tá recusando, eu tô aceitando. Bem, eu não posso, de verdade, recriminar uma mãe dessa. Eu não posso achar que ela tá sendo uma egoísta pensando apenas nela, mas o poder público que já não teve planejamento quando tudo foi aglomerando, não se reprogramou ou não se reprojetou, replanejou, porque agora é tudo no re, né? Não tem no rego da gente, que bosta. Cara, como não ficar puto? Porque aí eu quero passar num horário, seja no meio do dia ou no final da tarde, logo cedinho, assim, geralmente onde eu moro não tá tão perto dessas regiões. Quando geralmente eu estou inserido nessas regiões mais populosas, tem a ver com o meio do dia, quando as crianças estão indo ou vindo pra escola, quando troca de turno, e no final do dia. Cara, não tem como, aí eu vou xingar o poder público. Aí eu vou xingar a galera que coloca carro quando tem escrito lá as placas e a faixa amarela que não era pra ter carro ali. Ou quando tem gente que transita pela rua e não tá nem aí, que tá colocando ela em risco, uma criança em risco, o motora que tá tentando trabalhar ali só pra levar o sustento pra casa dele como motorista de micro-ônibus. Como não se emputecer, velho? Como não se emputecer? Então, fechando aí esses últimos vídeos onde eu foquei um pouco sobre tudo o que desrespeitasse a crianças, e aqui no caso não é a criança dentro do meu carro. Tanto o vídeo anterior como esse tem a ver mais com o envolvimento da criança no trânsito e o como isso pode piorar, pode deixar o trânsito mais perigoso e no meu caso, infelizmente, me deixa mais puto. E aí, você por um acaso já passou por situações como essa? Você confia? Isso eu não tô nem entrando no mérito, eu falei sobre os motoras das vans, mas no mérito se os motoristas de mini-ônibus, de micro-ônibus também são imprudentes, como geralmente os de van o são. Cara, não tem como. Eu vou pecar, eu vou reclamar, eu vou achar ruim, eu vou xingar alguém. Não tem solução. Você acha que tem solução? Parabéns!